Conheça o país onde tem as mulheres mais baixas do planeta. A Guatemala, oficialmente conhecida como República da Guatemala, é um país magnífico e multifacetado localizado na América Central. A Guatemala é o país mais populoso da América Central, com uma população estimada em cerca de 19 milhões de habitantes. A população é composta por uma mistura de grupos étnicos, incluindo europeus, americanos, indígenas e chineses. A capital é chamada de a Cidade da Guatemala, conhecida localmente como Unidade de Guatemala. É a cidade mais populosa da América Central. A cidade é o centro político do país, abrigando os poderes governamentais que regem as regras. A Guatemala apresenta uma geografia diversificada. O país é caracterizado por seu relevo montanhoso, com altitudes que variam desde o nível do mar até 4.220 metros acima desse nível. Esta variedade geográfica favorece a existência de ecossistemas variados, desde os manguezais das zonas úmidas do Pacífico até as florestas montanhosas. A vida na Guatemala é uma mistura de desafios e beleza. A cidade da Guatemala, a capital, é conhecida por sua limpeza e beleza. Apesar de muitas construções e edifícios, a cidade tem bastante árvores. Mas a Guatemala enfrenta desafios socioeconômicos significativos. Cerca de 60% dos habitantes vivem na faixa de pobreza e o índice de desemprego no país é alto. Além disso, quase 30% da população é analfabeta e aproximadamente 16% dos guatemaltecos são subnutridos. A economia do país está baseada principalmente na agricultura, focado no café, açúcar, banana e milho, sendo os principais produtos. A Guatemala também é conhecida por sua diversidade geográfica com rios, lagos, cavernas, montanhas, paisagens naturais e vulcões. Apesar dos desafios, a Guatemala é um país que surpreende em vários aspectos para quem vem com o trabalho certo, como funcionários de embaixadas, empregados da indústria farmacêutica e de multinacionais, professores de escolas internacionais, militares em missão, entre outros. A Guatemala pode oferecer uma experiência única e enriquecedora. As mulheres guatemaltecas são conhecidas por serem as mais baixas do mundo, com uma altura média de apenas 1,51 m de altura. Este fato é uma das muitas características que tornam a Guatemala única, a altura média das mulheres. Guatemaltecas pode ser atribuída a uma combinação de fatores genéticos e ambientais. A dieta e a nutrição durante a infância e a adolescência, por exemplo, podem ter um impacto significativo na altura adulta. Além disso, a Guatemala é um país com uma grande população indígena, e muitos dos grupos indígenas da Guatemala são conhecidos por sua estatura relativamente baixa. Isso pode contribuir para a altura média mais baixa observada entre as mulheres guatemaltecas. Em muitas aldeias maias locais, o traje nativo colorido ainda é comum e varia de acordo com a aldeia e o grupo linguístico. Cada cidade e vila usa diferentes designs em suas roupas. No entanto, é importante notar que a altura é apenas uma pequena parte da rica tapeçaria cultural e social que compõe a Guatemala. O país é conhecido por sua idade étnica e linguística, bem como por sua rica história e tradições culturais. E se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like, isso nos ajuda a produzir mais vídeos de qualidade para vocês. Apesar de serem as mais baixas do mundo, as mulheres guatemaltecas são conhecidas por sua força e resiliência. Muitas delas desempenham papéis importantes em suas comunidades e famílias, contribuindo para a economia local e mantendo vivas as tradições culturais. Em resumo, a estatura das mulheres guatemaltecas é apenas uma das muitas características fascinantes deste país vibrante e diversificado. A Guatemala é um lugar de contrastes e beleza,
onde o antigo e o novo coexistem e onde a tradição e a modernidade se encontram a rica história e cultura do país. A cultura é muito atribuída ao povo maia. Os maias foram uma civilização mesoamericana que se desenvolveu na região da Mesoamérica. A partir de aproximadamente 1800 a.C., o auge da civilização maia é conhecido como período clássico e aconteceu entre 250 d.C. e 900 d.C. Os maias são conhecidos por terem tido uma das mais sofisticadas civilizações pré-colombianas. Eles desenvolveram grandes cidades como Tikal, que era o centro econômico e cerimonial de uma civilização que pode ter abrigado de 10 a 15 milhões de habitantes, na presença dos enormes palácios e templos de pedra de Tikal. Cada templo e palácio foi posicionado levando em conta a movimentação diária do Sol no céu. As proezas dos maias, como arquitetos e astrônomos, se avolumam. Tikal floresceu entre 200 e 850 d.C., tornando-se uma das maiores cidades maias do período clássico. Essa antiga cidade maia está imersa nas florestas tropicais do norte do país. Os maias são conhecidos por seus avanços em áreas como astronomia e matemática. Além disso, eles criaram o mais antigo sistema de filtragem de água, conhecido no hemisfério ocidental. O sistema de purificação de água dos maias era tão avançado que seus principais materiais, a zeólita, ainda é amplamente utilizada nos filtros de água de hoje. Apesar de sua queda por volta de 900 d.C., a influência dos maias ainda é sentida na Guatemala moderna. A Guatemala é o país com a maior população indígena do mundo. E muitos dos grupos indígenas da Guatemala são descendentes diretos dos maias. A língua maia evoluiu para 21 dialetos, que podem ser ouvidos hoje em toda a nação. O espanhol é o idioma oficial do país e é falado por 90% da população. No entanto, também existem raízes maias chincas e garífunas de longa data. Em resumo, a Guatemala e o povo maia compartilham uma história rica e complexa que continua a influenciar a cultura, a sociedade e a vida cotidiana na Guatemala. A religião predominante na Guatemala é o catolicismo romano, com cerca de 43% a 65% da população professando essa fé. No entanto, o número de protestantes, principalmente evangélicos ou pentecostais, tem aumentado e atualmente constitui cerca de 30% a 42% da população. Acredita-se que o protestantismo possa ultrapassar o catolicismo como a religião dominante na Guatemala até 2030. Além disso, cerca de 11% da população não tem uma religião específica. O Festival de Pipas, do Dia de Todos os Santos, é a maneira pela qual os guatemaltecos homenageiam seus mortos. Todos os anos, em 1º de novembro, os guatemaltecos participam desse evento que existe há mais de 3.000 anos. As pessoas vão aos cemitérios para limpar e decorar os túmulos de seus entes e empinam pipas enormes e primorosamente decoradas no alto do céu. O Lago Atitlán é um grande lago fechado, situado nas terras altas da Guatemala. No departamento de Sololá, é conhecido como o lago mais profundo da América Central, com uma profundidade máxima estimada em 340 metros. O lago foi formado há aproximadamente 84.000 anos, como resultado de uma erupção vulcânica. O Lago Atitlán é cercado por 3 vulcões: Atitlán, Toliman e São Pedro. Além disso, é famoso por suas paisagens estonteantes e pelos inúmeros vilarejos maias espalhados ao seu redor. Dos 37 vulcões no território guatemaltecos, apenas 3 estão ativos: o vulcão Fuego, Santiaguito e Pacaya. O vulcão Tumuque, por outro lado, é um estratovulcão extinto que atinge os 4.220 metros de altitude, tornando-se o pico mais alto da Guatemala e da América Central.
Guatemala se revela como uma nação rica em diversidade cultural, geográfica e histórica. Este país vibrante, marcado por contrastes entre desafios socioeconômicos e beleza natural, destaca-se pela resiliência de sua população e pela singularidade das mulheres guatemaltecas, reconhecidas como as mais baixas do planeta. Explorar este país multifacetado é emergir em uma jornada enriquecedora, mergulhando em uma cultura única na América.